Bom dia, turma! Hoje vamos ver como é que se faz merendas. Para fazermos merendas, nós precisamos do quê? Queijo, fiambre, os quais vou já guardar no frio, tá bem? Porque vai demorar até que volte a ser necessário. Para além do queijo e do fiambre, nós temos aqui farinha, leite e fermento fresco ou fermento de padeiro. Aqui tenho 100 gramas de farinha, tenho 60 gramas de leite e 30 gramas de fermento fresco. Estes três ingredientes são para fazer a massa do fermento, está bem? Que será a primeira coisa a ser feita. Mas antes disso vou-vos dizer os restantes ingredientes. Tenho aqui 500 gramas de farinha sem fermento, está bem? Farinha de trigo, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de margarina, ou manteiga neste caso, 40 gramas de leite e 130 gramas de água. Isto é para fazer a massa das merendas. Também podia ter, está bem, 200 gramas de massa para folhados. No entanto, eu não vou fazer massa folhada. Porquê? Porque a massa folhada tem muita gordura. Reparem, teria estes ingredientes mais 200 gramas de massa de folhados que iria ser incorporado ao preparado que vamos fazer a seguir. No entanto, não vamos, por isso eu não coloquei aqui. Então, para começamos pela massa do fermento. Então, junto as 100 gramas de farinha, vou aquecer um pouco o leite, está bem? Muito pouco, só porque se nós tivermos calor no fermento, ativamos o fermento. Ao ativar o fermento, vai fazer com que a massa cresça mais e depois o resultado seja o desejado. É mesmo uma temperatura muito de leve, está bem? Se for mais fácil, juntamos o fermento primeiro no leite, ou ao contrário, neste caso, juntamos aqui o leite morno no leite e vamos misturar, está bem? Depois é juntar na farinha, fazer tipo como se fosse uma massa, chama-se mesmo a massa do fermento. Podemos fazer isto para vários tipos de massa. Há massas que se coloca logo o fermento na massa, mas isto permite ativar melhor a nossa massa. Então, como tal, vou fazer aqui a massa do fermento. Esta massa deve levedar no mínimo 10 minutos, está bem? Que é para duplicar mais ou menos o seu tamanho. Agora já está mais ou menos derretido, está bem? Posso juntar aqui esta farinha. Então, vou juntar aqui o meu fermento na massa. Reparem, é muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer isto em casa, tá bem? Vocês, em casa, desde que preparem primeiro a mise en place, é muito importante termos os ingredientes preparados, tá bem? Porquê? Porque na hora, às vezes, as pessoas começam a fazer as coisas e não têm os ingredientes todos. E nem toda a gente consegue improvisar facilmente, tá bem? Para tu improvisares uma receita, tu já tens de ter alguma experiência, tá bem? Não estou a dizer que não seja possível fazer essas improvisações, no entanto, tens que ter alguma experiência de trabalho nestas áreas. Então, a nossa massa, se repararem, podia amassar com a mão, tá bem? Não vou fazer isso. Ainda ficou aqui um restinho de fermento, vou aproveitar, tá bem? Porque o fermento é que me vai ajudar a que a massa cresça e não fique rija, tá bem? No fundo, quanto mais fermento levasse a massa, mais buracos criava, tá bem? No entanto, também não queremos uma massa esburacada, tá bem? Então a massa está feita, vamos cobrir a massa com um pano,
Também poderíamos colocar película e vou tirar esta massa de cima da mesa, porque o mármore é frio, tá bem? E eu quero que a minha massa cresça, por isso eu vou embrulhar num paninho, colocar o pano por baixo também, que é para levedar. E até vou tirar para uma zona menos fria. Vou colocar aqui nesta lateral, tá bem? Entretanto, vamos contar 10 minutos até à 1. Poderia esperar que o fermento levedasse e depois começava a fazer esta parte, que é a massa propriamente dita, mas também não precisamos esperar, tá bem? Podemos ir e esperar a massa já feita, tá bem? Eu não coloquei aqui, até porque a receita que estou a utilizar não leva sal, mas gosto sempre de colocar, na maioria das receitas, uma pitada de sal. E é isso que eu vou fazer, tá bem? E é mesmo uma pitada, reparem, é assim algo... O que é que o sal faz? O sal ativa, seja doces ou seja salgados, o sal ativa a nossa receita, tá bem? Então vou começar por amolecer esta margarina aqui no micro-ondas, tá bem? Eu estou a dizer que é margarina, pode ser manteiga, pode ser um pouco a gordura que nós gostarmos mais, tá bem? O meu leite também está frio, mas porém posso aquecer um pouco para me ajudar quando eu juntar a massa do fermento aqui a que a levedura seja melhor. Posso colocar já o açúcar, relembrando, tenho aqui 500 gramas de farinha, vou colocar as 100 gramas de açúcar, vou misturando, tá bem? Depois junto a manteiga, não é? A manteiga, só ver que ela esteja mole, reparem, esta receita é só juntar mesmo os ingredientes todos e amassar, não tem qualquer dificuldade. Vou colocar aqui o leite, vou aquecer um pouco, tendo cuidado dele não aquecer demais, apesar que ainda temos aqui algum tempo de espera, por isso mesmo que isso acontecesse, aquecesse um pouco a mais, não haveria problema, tá bem? Ou estou a aquecer o leite, podia aquecer a água, era o que eu quisesse, tá bem? Então, vamos então misturar o leite no nosso preparado e juntar a água, tá bem? Depois disto, é só amassar. Normalmente, tá bem? Começo a fazer a mistura usando a colher, tá bem? Não há necessidade de estarmos logo a amassar com a mão. Obviamente que se tivéssemos uma máquina, que alguns terão, certamente, eu não tenho em casa, por isso uso a mão. Poderíamos fazer esta massa na máquina. Olhem, quem tem pode fazer a massa na Bimby ou qualquer coisa desse género, tá bem? Aqui não há... As massas têm os seus segredos, tá bem? E os segredos, muitos deles passam por ser bem amassada, tá bem? Certo? Claro que uma boa máquina facilita muito o processo. Então agora é só realmente amassar. Poderia aqui esperar para só sujar as mãos quando já tivesse o fermento pronto, mas não, vou já amassar e assim acabo por aproveitar o tempo. Depois de estar bem amassado e o nosso fermento duplicar, a massa do fermento duplicar o tamanho, é só juntar aqui, amassar bem. Depois de amassar bem, é levedar. O tempo de levedura é mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, depende. Nós temos que olhar para a massa e ver que ela realmente cresceu, está bem? Por norma, uma indicação é o duplicar o volume, está bem? Nota-se, nós conseguimos perceber que a massa está crescida, não é? É uma questão que nós, com o tempo, vamos aprender. Então, agora, reparem, já descola completamente da taça, se repararem. Vou aguardar que o meu fermento esteja pronto para poder amassá-lo. Ora, deixem-me cá ver, ainda falta,
Por isso, agora vamos aguardar os 10 minutos, mais ou menos 5, que é o que nos falta. Até já! Bem, vamos então ver se o nosso fermento já duplicou o tamanho. Aqui vamos. Já duplicou sim, está bem? Temos aqui a nossa massa do fermento, como vêem, duplicou o tamanho. Agora é só pegar nesta massa, pegar na massinha do fermento e colocá-la no interior da nossa massa. Aproveitar isto tudo, agora sim, vamos amassar com a mão. Temos que ter consciência que o processo de amassar agora é mais exigente, está bem? Se quisermos, esta mesa está desinfetada, mas de qualquer forma, como as taças andam por aqui, se quisermos, for mais fácil para nós, aqui cada um escolhe o procedimento que lhe der mais jeito, como estas taças são de plástico, está bem? Podemos amassar na mesa. E agora é amassar até estar completamente lisa, está bem? Amassamos. Se virmos que a massa está dura, podemos pegar num bocadinho de água, está bem? Aqui. Tá bem. E agora é amassar. A vossa massa estará boa quando vocês sentirem, tá bem, que ela estica bem, sem quebrar, tá bem? Faz o chamado ponto de véu, em que nós puxamos a massa e ela não quebra, tá bem? Claro que, imaginem, tem menos paciência, fica menos amassada, acaba por ficar boa na mesma, tá bem? Mas a textura não é igual, tá certo? Por isso é que às vezes nós dizemos, naquela padaria ou naquela pastelaria, de facto é diferente do que quando eu faço. Tem também a ver com alguns procedimentos que nós não amassamos igual. Então pronto, agora é amassar. Então, continuamos a amassar 10, 20 minutos, está bem? Até a nossa massa estar no ponto. Se repararem, ela à medida que vamos amassando, ela vai ficando mais lisa, está bem? O objetivo é realmente a massa ficar completamente lisinha e formar o tal véu, ou seja, a língua de gato, puxas a massa e ela estica, como há quem lhe chame língua de veado, pronto, há várias nomenclaturas, está bem? O ponto de véu acaba por ter muita nomenclatura aí na gíria da cozinha. Ora, muito bem, continua. Para mim a minha massa já está a ficar lisa, por isso estou quase a... Claro que podia continuar a amassar, está bem? Ok, vocês tiverem mais tempo em casa podem continuar a amassar. Pessoalmente já vou colocar a minha massa a levedar, reparem, está bem? Então aqui ainda tem um restinho de água, vou colocar e vou fazer aquele ritual de colocar uma cruz sobre a massa, como veem. Agora é só colocar um pano sobre a massa, está bem? Embrulhá-la para que ela cresça. Depois de crescer, está pronta a fazer as merendas, está bem? Então, vamos aguardar que a massa cresça. Vamos aguardar mais ou menos 40, 50 minutos. Vamos analisá-la, está bem? Porque depende da temperatura que está aqui o espaço, está bem? Se estiver frio, vai demorar mais tempo o fermento, o micro-organismo a atuar. Se tiver calor, atua mais rapidamente.
Então, por isso é que o tempo acaba por ser uma indicação que depois nós temos que verificar. Depois de duplicar, está pronta para trabalhar. Até já! Ora bem, vamos dar continuidade às nossas merendas. Vamos ver se a massa está levedada. Reparem bem, está perfeito, duplicou o volume. Vamos continuar o processo. Então, neste momento, o que é que nós temos que fazer? É simples. Esticamos a massa, colocamos o queijo e o fiambre. Vou já buscar ao frio o queijo e o fiambre, conforme tinha colocado há pouco. Aqui está ele. E vamos dar continuidade ao nosso processo. Relativamente à massa, reparem que ela ficou ótima, está bem? Estão a ver, lisinha? Conseguem ver? Vou colocar uma farinha aqui para ajudar. E massa para a mesa. O que fazer? Temos que estender a massa, está bem? Podemos estender a massa, dar-lhe um jeito antes de começar a estender, uma vez que ela é sobre o comprido. Pessoalmente, não gosto de trabalhar, como vocês sabem, com grandes massas. Então corto, reservo e faço metade da massa de cada vez. Vou dar-lhe a forma mais ou menos pretendida, uma vez que a área de trabalho não é assim muito grande, está bem? E só depois é que a vou esticar. O que é que nós vamos fazer? Um retângulo, está bem? Vocês estão a ver a ideia, toda a gente sabe o que é que são merendas, não é? Automaticamente é a massa esticada e depois dobrada a meio com o recheio, neste caso, do queijo e do fiambre, está bem? Então vamos lá. Viram que se eu não cortasse a massa, se não estendesse a massa, não ia ter área suficiente para trabalhar, está bem? Vamos virando a massa para lhe dar uma forma uniforme. Vamos puxando matéria para as zonas que não temos, de forma a conseguirmos obter aqui um triângulo perfeito. Podemos sempre cortar, acertar antes de avançar as merendas, está bem? Isto é uma boa sugestão, porque vocês acabam por fazer umas merendas para o lanche relativamente barata. Até vos posso ensinar a fazer a ficha técnica para saberem quanto é que custam as vossas merendas, porque é uma coisa que é muito importante, é sabermos o preço das coisas. Só assim nós sabemos se temos lucro, se estamos a ganhar, está bem? Quando estamos, por exemplo, a fazer uma venda ou na compra. Não se ganha só dinheiro na venda, está bem? Também se ganha dinheiro na compra, se nós comprarmos melhor ou pior, está bem? Okay. Reparem que já temos aqui, de facto, a mesa é pequena, pronto. Ainda devia ter cortado mais a minha massa, claro que posso estendê-la para este lado. Estender um bocadinho. Pronto, também não quero as merendas muito magrinhas. Até porque, como não leva gordura, esta massa, reparem, podemos acertar o nosso retângulo. Estão a ver? Acertamos. Como não é massa folhada, posso colocar e amassa-se depois, sem qualquer problema. E agora colocamos uma camada de fiambre. Bem, aqui o fiambre é bastante fininho e a quantidade cada um gere, está bem? Até porque isto não é para venda, é para consumo interno. Claro que quando é para venda tem que estar definido na ficha técnica qual é a quantidade de fiambre e de queijo que se vai colocar, está bem? E isso é importante porque temos regras para cumprir. Em termos das fichas técnicas, aqui como ninguém vai estar a pesar nada disto, podemos colocar, até porque este fiambre não é o mais apropriado para isto, porque está muito fininho, está bem? Não é? Então desfaz-se mais, teremos aqui mais trabalho a montar, mas de certeza que o resultado vai ser
satisfatório, está bem? Quer dizer, ou bom, vamos ver, não é? Então, não coloco muito, está bem? Pessoalmente, não aprecio excesso de fiambre, não é? Apesar que isto não vai ser bem para eu comer, mas pronto, só para provar. E a seguir coloco o queijo, está bem? Vamos lá ao queijo. O queijo vou meter um bocadinho mais para dentro, está bem? Que é para não sair muito para fora. Depois as merendas cortamos como nós quisermos, o tamanho que preferirmos, está bem? Estão a ver? É só fazer uma camada de fiambre e outra de queijo. Não sei se está a mostrar a bancada de trabalho, espero que sim. Mas é só uma sobreposição relativamente de queijo e de fiambre, está bem? Pronto. Agora, dobra-se. Devia ter levantado, esqueci-me, está bem? Devia ter levantado a massa. Agora dobro. Dobro aqui a meio. E vou fazer uns golpes e aproveito. Vamos acertando a massa para que ela depois cresça mais ou menos de forma uniforme, está bem? Relativamente ao tamanho, fazem o tamanho que acharem melhor, está bem? Como aqui são crianças que vão comer, eu vou fazer cortes relativamente, merendas relativamente pequenas, está bem? Reparem, relativamente, não é muito pequeno, mas não estou muito preocupada com o tamanho. A partir de agora, o que é que nós fazemos? Pegamos num tabuleiro forrado com papel vegetal, está bem? Onde é que ele anda? Está aqui. E vamos colocar as merendas no tabuleiro com o papel vegetal, está bem? Separadas, porquê? Porque elas vão continuar a crescer, está bem? Relativamente a este formato, poderia ser mais comprido, mais fininhas, é um pouco ao gosto de cada pessoa. A partir deste momento, o que é que vamos fazer? Vamos cobri-las novamente, está bem? Para continuarem a levedar. Este processo é mais 30 minutos. Vou colocar sempre, reparem que eu coloco sempre a levedar aqui nesta zona mais reservada do fogão, está bem? Porquê? Porque não tem, como não está ligado com portas nem janelas, é uma zona sem corrente de ar. Nenhuma massa gosta de corrente. As massas, quando estão a levedar, devem estar em zonas acondicionadas. Por isso é que nas pastelarias têm as estufas para ajudar neste processo, está bem? Agora é aguardar mais 30 minutos e vamos continuar o processo. Até já! Ora bem, vamos ver como é que estão as merendas. Já cresceram? Estão ótimas. Estas merendas estão prontinhas a ir para o forno, está bem? Como eu não tenho pincel, não há problema, está bem? Partiu. Vamos usar as costas de uma colher, colocamos um bocadinho sobre a merenda. Não era obrigatório que pincelar, está bem? Poderíamos não usar, não. É uma questão de gosto. Pessoalmente, gosto da coloração do ovo sobre os preparados das massas, está bem? Ora, muito bem, está pronto, como vêem, a meter ao forno. Mais ou menos 15 minutos a 180 graus, está bem? Até estarem a gosto, está bem? Vou colocar mais este tabuleiro e está pronto. Agora é só esperar para degustar. Até já! Ora, muito bem, vamos ver se as nossas merendas estão prontas, está bem? Vamos aqui abrir o forno. Eu já espreitei, parece-me bem, vamos confirmar.
E então temos aqui as nossas merendas. Como podem ver, também as merendas estão concluídas. Agora temos que ter aqui algum cuidado para não nos queimarmos, está bem? Vou usar aqui a minha espátula. E aqui estão as nossas merendas. Espero que gostem. Vamos ver como é que elas estão por dentro. Bem. Posso deixar arrefecer. Tirar isto aqui da área do trabalho. E parece-me bem. Vamos ver como é que elas estão por dentro. Temos aqui então as nossas merendas mais de perto. Espero que gostem desta receita e experimentem. Até à próxima!